100 milhões de galáxias, será que não existe um planeta com vida? Eu tive uma oportunidade única. Piloto, esse ano eu completa 30 anos de voo. São praticamente 5.000 horas. Eu estava fazendo voo a aproximadamente 1.000 pés em direção a Pelotas. E quando eu me deparei com aquele objeto, bastante estranho, foi um ano em que todo mundo estava se deparando com fenômenos ufológicos na região de Pelotas, né? Eu sempre tinha vontade de ver, porque ele tinha uns 3 metros de altura por 1 de diâmetro. Uma esfera vermelha. É como a lua cheia. Aqui mostra um disco, né? A esfera vermelha é o que mais tem nessa nossa zona aqui no Rio Grande do Sul. Em agosto de 96 aconteceu o que a gente chama de onda ufológica na região sul. O que é isso? É o avistamento de um ou mais objetos em um curto intervalo de tempo. Praticamente toda a cidade viu. Se tu olhar os jornais da época, todo dia tinha relato de algum caso. Chegou um momento naquele ano, né, em que os casos eles se tornaram muito repetitivos, né, e um jornalista tem que ser, na verdade, um bom contador de histórias, né. Realmente eu não tinha noção de tão grande que era o avistamento que eu tive, porque nesse período de 96 para 97, realmente eu fui muito solicitado em relação a termos de entrevistas, praticamente interrogatórios, congressos. A nossa intenção é sempre pesquisar da maneira mais científica possível. Então a gente tem que conseguir os dados. Antes da gente decidir se íamos publicar ou não, a gente consultava especialistas na área, né? A gente sabe, por exemplo, de casos que a pessoa disse que supostamente viu um objeto e era lindo o objeto, e o objeto era um avião. O leigo não tem, às vezes, uma certa capacidade de diferenciar uma luz de um avião num procedimento, né? Ou uma luz de um satélite, ou até mesmo de um meteorito. E no caso do Haroldo, os detalhes, os comentários dele e dos funcionários foram o que mais deram consistência à reportagem. A minha primeira sensação foi curiosidade. Eu já queria saber o que é. Tive a curiosidade de ir lá conhecer o objeto, conhecer o que era aquilo no céu em cima do Laranjal, bem exatamente sobre a ilha da Saraguaia. No dia 5 de outubro, a temperatura estava na faixa de uns 24 a 25 graus. O céu estava parcialmente nublado, com uma camada de nuvens altos cúmulos aproximadamente a 10.000 pés. Dia totalmente calmo, sem vento. E voo totalmente normal. Quando eu tive a oportunidade de saber que eu estava vendo uma realidade de um objeto totalmente anormal dentro dos parâmetros da nossa aviação convencional, realmente, a partir dali eu tive uma experiência que, para mim, internamente, ficou o seguinte, que o objeto que eu estava vendo não era do nosso mundo. Em ciência há uma condição básica, que o fenômeno tem que ser reproduzível para ser estudado. Então essa matéria perde totalmente crédito. Não é só que um cidadão qualquer fala que sobrevoando a Lagoa dos Patos viu tal coisa. Eu não posso negar ou não que ele tenha visto algum fenômeno. O problema meu é não reproduzir esse fenômeno. Não só acontece com o cidadão comum, aconteceria comigo mesmo se eu dou a conhecer um fenômeno que ninguém mais vê. É um limitador da ciência, que nós podemos só falar sobre as coisas que são reproduzíveis, até porque a medição tem que ser repetida
muitas vezes. A tecnologia de ontem, da ficção científica de ontem, é a realidade de hoje. Então, talvez daqui a 20 ou 30 anos, o que eu vi, que seria uma coisa absurda, vai ser o nosso dia a dia, vai ser a nossa realidade. Eu creio muito nessa suposição que esses objetos que surgem e talvez invadam o nosso espaço aéreo, eles são realmente, como muitos pesquisadores falam, são mágicos. Muita gente não acredita. Eu só digo que o dia que tu vê, tu vai acreditar. E quando tu vê, tu vai saber que não é avião, tu vai saber que não é algo daqui. Geralmente a gente vê na televisão que o pessoal não acredita. A maioria do pessoal não acredita. Acreditar, eu acredito que a gente não esteja só, né? Sempre fico procurando alguma coisa, assim. Então, pode ser o caso do Haroldo, um empresário, uma pessoa conhecida na cidade, relatar com os mínimos detalhes o caso, aquilo trouxe talvez à população a coragem de trazer mais informações para nós. Foi o seguinte, quando eu ainda servia ao exército, né, e resolvemos tirar algumas fotos pelo pátio do quartel, né. Meu pai, que adora o assunto de ufologia e tal, adorou a foto, vendo a foto, ficou fascinado, porque ele, Fábio, tem uma coisa que eu quero te mostrar, vê se nessa foto aqui tu não parece um disco, tal, um OVNI. Na época, em Pelotas, estava entrando o celular da nossa telefonia local e o meu menino me ligou, tinha 9 anos, queria falar comigo e eu disse para ele que o pai estava vendo um objeto voador não identificado. E aí ele correu e comunicou com a família que o pai estava vendo um disco voador. Através do rádio, da aeronave, da navegação aérea, ele fez toda a narrativa, contou tudo o que estava acontecendo e nós podendo acompanhar. Quando eu cheguei, que eu realmente percebi que não se tratava de nenhum balão, de nenhum avião, realmente eu tive um pouco de euforia. Ele narrava como se ele estivesse narrando um rodeio, sei lá, um futebol, então ele contando tudo que estava acontecendo. Mas sei lá, nós ficamos olhando, um pouco surpresos, um pouco assombrados, porque a gente não sabia o que era. Se o pessoal da Rádio Pelotas, do apoio aos pilotos locais, não tivesse confirmado o aparecimento, eu não teria relatado. Na verdade é uma pergunta que eu me faço, né? Por que funcionários, pais de família, homens de carreira, funcionários públicos, né, inventariam isso, né? Teria que ser estudar o imaginário humano, que está fora da astronomia e da física. Como se processa o medo, como se processa o desconhecido. Eu nunca tive nenhuma espécie de questionamento, de dúvida do que eu vi. Primeiro porque foi compartilhado com pessoas idôneas que trabalham no aeroporto. Esses 25 anos de aeroporto, né, que eu trabalho aqui, a gente está acostumado a ver aviões grandes, pequenos, médios. Foi algo totalmente diferente, totalmente o oposto daquilo que a gente estava acostumado a ver. Eu baseei ele mais ou menos para efeitos de comparação de tamanho, como fosse o estádio do Beira-Rio, a parte de baixo, que vai dar aproximadamente 100 metros de raio. E a altura, 70 metros. 70 metros vai dar aproximadamente um edifício de 40 andares. O que a gente pôde ver foi uma sombra. E essa sombra ela tinha o feitio digamos assim, de uma pirâmide. E o tamanho era uma coisa descomunal. Nós estávamos exatamente a 5 mil pés sobre o Laranjal, em cima da ilha da Saragonha, e me deparei com esse objeto. A nave se mantinha no nível de 5 mil pés, girava no sentido anti-horário, mantinha essa trajetória constante em direção ao mar, e ela voava exatamente a 60 milhas, ou 100 km por hora. A parte de cima dele era bem arredondada, a forma de uma cúpula.
Quando essa curva abriu ou retraiu, que eu não vi, lá de dentro saiu o objeto voador não identificado, aquele tradicional disco voador que saiu na vertical, decolou e ascendeu numa velocidade fantástica, eu tive a oportunidade de tentar olhar para dentro. Eu, por muito tempo, um piloto desportivo, um piloto que praticava acrobacia aérea. Eu ia passar com o avião, fazer um turnô, ou seja, fazer um turnô barril, para ter a oportunidade de ir avião para essa parte. Quando eu ganhei velocidade, me afastei para fazer a passagem, ele tirou mais rápido de horário. Dentro aqueles faixas avermelhados, um tom vermelho, alaranjado, assim, forte, em direção ao espaço, e acendeu numa velocidade, eu calculo aproximadamente 12 mil km por hora. Aquilo foi rápido, foi questão de segundos, né? Desapareceu totalmente. Aconteceu de fato, foram pessoas que se depararam com um objeto estranho, nunca visto por eles, né? E pessoas experientes nessa área. As pessoas também chegaram para ele falando assim, eu me lembro que ele nos comentou, que diziam, por que tu não tem uma máquina fotográfica no avião? Por que tu não vai com uma filmadora? Nós tínhamos filmadora para filmar, tava nos pés do carro, não tinha como parar no acostamento. A gente fica até pego de surpresa, né? Então em seguida a gente compra uma máquina, quem viu, quem fica sempre cuidando do céu. A gente fica feliz de ver uma coisa assim estranha, né? E quer que todo mundo vê. Então a gente começa nem olhar, a gente começa a chamar os vizinhos, chamar o pessoal todo para todo mundo ver, para confirmar, né? Nós vinha vindo na estrada do Cassino para Pelotas e era 20 horas, era de noite já, e aqueles objetos vinham vindo assim em cima da estrada, os dois, vinha um, logo após vinha o outro. Eles meio que se balançavam assim. A gente sabe que 65% dos casos que acontecem de ufologia, de objetos voadores não identificados, são noturnos. Era umas 22h30. Vinha vindo eu, um amigo meu, aqui nessa rua, aqui, a General Argolo. Foi quando o chão ficou vermelho. Olhei pra cima, mais ou menos no meio da quadra, e a gente viu o objeto, uma esfera vermelha. É um fogo, mesmo com fogo aquilo. Uma coisa maravilhosa, assim. Passaram por cima do carro aqui pela estrada, passou um, depois a gente olhou, veio o outro, logo em seguida passou dois. Todo mundo olhava, nós olhamos para trás, aquilo ia indo ainda. Eu acho que os OVNIs, esses objetos, fenômenos até diferentes de OVNIs, eles estão aí para quem quiser ver. Olhem para o céu durante a noite. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ver alguma coisa diferente, mas se a pessoa tiver vontade e ela tiver curiosidade, ela vai notar que uma estrela muda de lugar. E dentro de todo esse movimento aí pode ter alguma coisa diferente. Com 100 bilhões de galáxias, acredito que uma delas deve existir vida. E talvez sejam eles os nossos visitantes.